Uma produção. Bruá. Lição número 16. Espirituosas. Hoje, no Sumo de Uva, vamos falar de sumo de uva, sim, ou seja, de algo que ainda vem, sem sombra de dúvidas, pelo menos numa das expressões daquilo que vamos provar hoje, é algo que é definitivamente sumo de uva fermentado, na noção que nós temos vindo a construir, mas não vamos falar de vinho. Peço desculpa, mas hoje vamos falar de uma coisa um bocadinho diferente, uma espécie de primo ou uma espécie de avô, de outra perspectiva, se assim preferirem. Vamos falar de bebidas espirituosas. Porquê de bebidas espirituosas? Bom, porque eu sempre disse que gostava de tornar isto, o sumo de uva, uma espécie de escola de vinhos, por assim dizer, ou seja, um manancial, uma pequena introdução a este mundo maravilhoso que é o mundo do vinho e de provar o vinho. Mas não há só vinho neste mundo, por assim dizer. Há outras bebidas que aparecem muito com a questão gastronómica e que aparecem muito com a questão da convivência e de provar bebidas com os nossos amigos, com a nossa família, em momentos especiais, por assim dizer. E já falámos um pouco de alguns vinhos ditos generosos, ou seja, vinhos aos quais é adicionado aguardente vínica para criar um produto bem mais forte, como os vinhos do Porto, ou os vinhos da Madeira, ou mesmo alguns moscatéis. Mas ainda não falámos aqui no podcast de uma forma de produzir uma bebida alcoólica que é quase tão antiga como a produção do vinho e que também tem como base, pelo menos em Portugal, já lá iremos o que é que eu quero dizer com isto, pelo menos em Portugal, a fermentação de sumo de uva, que são as chamadas bebidas espirituosas. Notemos que eu podia ter dito aqui aguardente, podia ter dito bagaceira, mas não, eu uso o termo bebidas espirituosas. Porquê? Porque dentro das espirituosas depois há vários tipos de bebida, dependendo da cultura, dependendo da região, mas talvez me esteja aqui a adiantar um bocadinho. Se calhar primeiro falávamos um bocadinho sobre o que é isto de uma bebida espirituosa. A expressão, que eu acho particularmente feliz, surge na França e prende-se com uma ideia de que estas bebidas destiladas, também já lá vamos o que é que isto significa, uma bebida de ser destilada ou não, eram tão fortes que de certo modo tinham um determinado espírito dentro de si, quase como os outros elementos, ou seja, como o fogo, como a água, como o ar e como a terra. O quinto elemento, o espírito, seria encontrado no fundo de um copo de água ardente. Algo que eu acho particularmente delicioso, pensarmos deste tipo é um bocadinho uma alusão engraçada, ou seja, pensarmos um, há 4 elementos na Terra e depois há um quinto que está no fundo do nosso copo. Acho que é uma forma muito poética de pensar sobre a destilação. Um, mas, mas sim, mas é basicamente assim que se começa a usar o termo espírito, o termo espirituosa, para definir estas bebidas que são fruto da destilação. O que é isso de uma destilação? Se calhar também vale a pena falar um bocadinho. Vocês já estão habituados a que eu falo de química, a que eu falo de física, não tão bem como outras pessoas, e sobre isso recomendo sempre que ouçam o Achei Interessante também da Broa Podcast, onde o Betancourt explica estas coisas todas com muito mais jeito do que eu. Mas vale a pena falar sobre esta questão da destilação. E efetivamente, o que é uma destilação? A destilação é um processo a partir do qual um líquido é aquecido e, sendo aquecido, o líquido, as partículas que estão dentro do líquido separam-se. E permite basicamente que nós fiquemos com um líquido mais puro versus outros componentes que estavam dentro do líquido. Ou seja, na verdade, como é que se faz, por exemplo, um,
uma bebida espirituosa ou uma bebida destilada, basicamente o que nós vamos fazer é vamos aquecer seletivamente um, um álcool, por exemplo, um sumo de uva fermentado, no caso de estarmos a falar de uma aguardente vínica, ou de uma da famosa bagaceira, mas também já vou explicar o que é que isto tudo significa. Aquecemos-la seletivamente até conseguirmos uma separação entre um líquido mais puro, que com um teor alcoólico muito mais elevado, um, versus a água que foi, por e simplesmente, saindo. E é assim que se obtém uma aguardente, por exemplo. Aguardente, que também é uma expressão muito curiosa, que encontra também explicação noutros. Não encontra explicação, mas encontra relação e paralelos noutros países. Esta ideia das águas de fogo, etc., são muito, muito comuns se pensarem bem noutros nomes de bebidas destiladas de outros países. No início, as bebidas destiladas não se bebiam como entretenimento ou para acompanhar alguma coisa ou para convívios. Ah, no início, ou seja, mais ou menos até ao século XIII, XIV, talvez, as bebidas destiladas eram vistas maioritariamente como ahm, coisas médicas, como remédios, no fundo. Ou seja, como a ideia é que os licores destilados ou as bebidas destiladas seriam utilizadas para combater as pragas e combater outras doenças que se espalhavam pela Europa e contribuíam para, de alguma forma, aumentar a resistência do sistema imunitário. E é discutível se efetivamente não limpa o goto, como se diria na minha terra, de uma forma tal que tu até passas a poder enfrentar qualquer intempérie. Não é decididamente por isso hoje em dia que se bebem um, as bebidas destiladas e, portanto, desde então, culturalmente estas bebidas têm passado a outro tipo de passam a ser vistas como algo de luxo, por assim dizer, e algo onde isso é muito bem, por exemplo, é no mercado do whisky, que é uma bebida destilada, como é óbvio, na Escócia, por exemplo, e depois na Irlanda, nos Estados Unidos até, onde, enfim, essas bebidas começam a ser vendidas para os propósitos de entretenimento e, enfim, para todas as outras razões pelas quais nós bebemos vinho, também poderemos beber bebidas destiladas. Estas bebidas destiladas aparecem não só em Portugal, aparecem também em Portugal, mas aparecem em muitos outros sítios. E temos muitos exemplos de bebidas destiladas e de espirituosas em muitos outros lugares do mundo. Ora, por exemplo, pensemos talvez naquela que eu diria talvez ser a bebida espirituosa hoje em dia mais famosa de todos os tempos, que é a vodka, quanto mais não seja por ser a primeira experiência que muito jovem universitário acaba por ter com o mundo das bebidas espirituosas, de uma forma até triste. Mas pensamos, por exemplo, na vodka, que não é nada mais nada menos do que uma bebida espirituosa, ou seja, um álcool, ou inicialmente um produto de uma fermentação que depois é destilado através do processo da destilação para criar um álcool, uma espirituosa, um álcool mais puro e mais forte. Só que a vodka, em vez de ser feita com vinho ou com sumo de uva fermentado, é feito com batata e com casca de batata fermentada. Esta, já agora, é a origem da vodka, são as cascas de batata. Entretanto, também há outras coisas, há o baijiu coreano, o shoshu ou soju, dependendo se estão no Japão ou na Coreia, o absinto, o whisky, enfim, tantas outras bebidas que vocês provavelmente conhecem que se caracterizam por serem bebidas destiladas, ou seja, por serem bebidas espirituosas. Não é de todo uma experiência que vocês não conheçam, não é todo um tipo de bebida que vos seja estranho, é algo cultural, é algo que nós vemos nos bares, é algo que nós vemos nas mesinhas e nos bares dos nossos avós ou dos nossos pais, etc. Enfim, vocês conhecem perfeitamente o que é esta tradição de beber um whisky a seguir ao jantar ou de beber uma aguardente a seguir ao jantar, e não é de todo descabido
que nesta escola de vinhos também façamos uma espécie de desvio para falar um bocadinho destas outras espirituosas e destas outras bebidas. Aquilo que bebemos em Portugal, a aguardente portuguesa, também conhecida de uma forma um pouco mais coloquial como bagaceira, não é nada mais, nada menos do que efetivamente uma bebida espirituosa, claro, produzida com base no mosto que fica depois de fazermos vinho ou antes de fazermos vinho. O que é isto do mosto? Se calhar vale a pena explicar isto, porque é algo que nos remonta um bocadinho para o início das nossas lições. Em suma, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de combinação das cascas da uva numa espécie de puré que fica depois de pressionarmos o conteúdo da uva para fazermos o vinho. Ou seja, estamos a falar basicamente dos restos da produção do vinho, em suma. Vamos pegar nisso, como é óbvio, e depois vamos fazer uma destilação a partir do que está aí depois de ser, pronto, de ser destilado. E este processo de vinificação, que é um processo interessante, é um processo de destilação interessante, porque não resulta, ou seja, não é necessariamente a destilação do vinho, é a destilação de algo que ainda não é vinho, por assim dizer, mas resulta em aguardentes com um teor vínico bastante elevado, como é óbvio, e que depois em suma, são usadas um, para, pronto, para beber, como é normal, e o mais próximo que temos, talvez, à bagaceira ou ao bagaço, por assim dizer, que conhecemos aqui em Portugal, será na Itália a grappa, grappa que é, em suma, um produto muito, muito parecido com a aguardente bagaceira. Nem só de vinho é feito o homem. De vez em quando também temos de fazer outras coisas para descontrair. E é por isso que esta temporada do Sumo de Uva é patrocinada pelo Rising Lords, um novo jogo que se passa na Idade Média, turn-based, mas que também mistura elementos de estratégia, em que podemos aumentar e evoluir o nosso reino e preparar os nossos exércitos para entrar em batalhas gloriosas com até mais 4 jogadores num modo multiplayer fantástico. Muito obrigado ao Rising Lords por continuar a permitir que nós vos falemos de vinhos interessantes que vocês podem beber enquanto entram em batalhas míticas contra os vossos arqui-inimigos noutros reinos. O Rising Lords, claro, sai na Steam no dia 24 de Abril em Early Access. Procurem. Mas isto não significa, claro está, que só façamos este tipo de aguardente. E, aliás, a aguardente que eu hoje trago não é uma bagaceira, em bom rigor, não é uma bagaceira porque não é feita a partir do mosto, mas pelo contrário é aquilo que se chama uma aguardente vínica. Ou seja, é uma aguardente produzida a partir de vinho jovem que depois é destilado em alambiques. Um, e há uma aguardente que eu gosto muito, é capaz de ser das minhas aguardentes preferidas, pelo menos das que se produzem em Portugal. Um, é uma aguardente que eu sempre gostei muito e é das Caves de São Domingos, ou das Caves do Solar de São Domingos, se quisermos ser mais específicos, em Anadia, Portugal. De onde de resto penso que já bebemos alguns vinhos. Já devemos ter provado um espumante lá, se não me engano. E é uma cave com uma história muito longa na Bairrada, não só por causa dos seus espumantes e por causa dos seus vinhos de grande qualidade, mas também por causa das suas aguardentes. E portanto, a aguardente que eu hoje trago é a aguardente vínica velhíssima das Caves de São Domingos. É a única aguardente que eu vos trago a provar hoje, porque em bom rigor não consegui encontrar a bagaceira que eu vos queria trazer, ou seja, o bagaço que eu vos queria trazer para provarmos aqui, mas é uma aguardente muito, muito interessante porque é uma aguardente velhíssima. Velhíssima, o que é que isto significa? A aguardente, depois deste processo de destilação do vinho jovem, do vinho jovem São Domingos, ainda é envelhecida em carvalho francês durante 5 anos. Pelo menos 5 anos.
E o que é que acontece com isto? A aguardente, de certa forma, transforma-se. Ou seja, já não estamos necessariamente a falar de um líquido que pura e simplesmente cheira e sabe a álcool, mas falamos de algo um bocadinho mais envelhecido, um bocadinho diferente, que logo em termos de cor, por exemplo, e eu estou a olhar para ela no mesmo copo de vinho onde costumo provar vinhos aqui no programa, mas estou a olhar para ela e ela tem uma cor laranja, âmbar, castanha, muito, muito, muito bonita. Em termos de líquido, é quase tão líquida como todos os outros vinhos que nós bebemos aqui no programa, e provavelmente, se não fosse o cheiro, só olhar, eu poderia pensar que isto era um moscatel um bocadinho mais envelhecido, talvez. Só que tivemos isto logo a trazê-la ao nariz. Isto tem 40% de álcool. Ou seja, este processo de destilação do vinho jovem efetivamente resulta em algo com um teor de álcool muito, muito mais elevado do que o vinho a partir do qual esta aguardente é feita. Mas é um trabalho, é uma coisa muito interessante, que eu queria trazer aqui a esta aguardente, porque é óbvio que nós costumamos cheirar aguardentes e a primeira coisa que pensamos é eu cheirar álcool. Tem um cheiro muito, muito forte a álcool. E esta aguardente, está bem que é verdade, como qualquer bebida espirituosa, tem um cheiro forte a álcool, efetivamente esse cheiro está lá, mas tem um buquê, por assim dizer, aromático, muito, muito, muito interessante, e que eu acho que vale a pena para qualquer pessoa que aprecie vinhos. Acho que é um passo muito lógico que se faz aqui em direção às espirituosas, e era precisamente por causa disso que eu vos queria trazer aqui esta aguardente, para pensarmos um bocadinho nesta riqueza de sabores e nesta riqueza de aromas que as espirituosas podem ter. E esta aguardente vínica velhíssima da Cá de São Domingos tem um cheiro super agradável a baunilha, que é uma coisa estranhíssima. Não sei se já se cheiraram uma vagem de baunilha, por exemplo, quando estão a fazer um bolo, ou até aquela essência de baunilha que às vezes usamos para os bolos, mas é exatamente a isso que esta aguardente vínica velhíssima das Caves de São Domingos cheira. É a baunilha, um perfume super floral, super baunilhado, muito, muito interessante, muito tropical, se assim quisermos, que de algum modo atenua este peso do cheiro do álcool no nariz. Isso é algo que eu acho, que eu considero ser muito, muito importante. Um, Isto não cheira só a álcool, não cheira a etílico, a álcool etílico, por assim dizer. Efetivamente tem um buquê floral muito, muito interessante, com esta baunilha muito forte aqui a pronunciar-se. Um, e que é algo que eu acho que poderá funcionar como uma boa porta de entrada para pessoas que gostam de vinhos, que apreciam estes aromas florais e que agora querem experimentar as aguardentes. E portanto, o que eu vou fazer agora é efetivamente provar. Na boca, como é óbvio, é forte. É 40% de álcool, não é o vinho a que estamos habituados. Há um ardor, há um peso, há um. Enfim, vocês provavelmente já provaram um álcool pesado, portanto sabem exatamente do que é que eu estou a falar. Mas está aqui efetivamente este caráter da baunilha, está um bocadinho de café, que é uma coisa muito interessante. Está um toque bastante fumado. Vocês muito provavelmente já provaram um whisky escocês. Esse toque de fumado efetivamente está aqui presente. Um, e nesse aspecto temos aqui uma aguardente muito bem conseguida, que não é nada cara, devo dizê-la. É perfeitamente possível encontrar esta garrafa a menos de 20 euros, e que, em suma, constitui um grande exemplo e uma grande porta de entrada para qualquer pessoa que goste de vinhos, é verdade, mas que queira experimentar uma coisa um bocadinho diferente depois de jantar, um momento de relaxamento, ahm, sozinho, acompanhado, de preferência acompanhado, ao pé de uma lareira, ao pé de um aquecedor, sei lá, se estiver muito calor, pode ser mesmo com a janela aberta para deixar um bocadinho de corrente de ar entrar. Ahm, mas a provar uma aguardente. Não precisa de ser pura. Essa é outra questão que muitas pessoas às vezes me perguntam quando eu falo disto das aguardentes. Eu aprecio bastante aguardentes e aprecio digestivos. Um, Podem beber, como é óbvio, primeiro podem beber num copo de vinho normal, já agora. Para que haja esta questão, ou seja, aquilo que nós estamos à procura é um copo, pode ser um copo tulipa, com o formato de tulipa a que estamos habituados, que em suma possamos mexer para abrir um bocadinho o aroma, possamos cheirar, que fique lá concentrado o aroma, etc. Se tiverem um copo balão, melhor ainda, porque aí o cheiro a álcool dissipa-se com mais facilidade e podem cheirar com
com mais facilidade ainda o buquê, por assim dizer, da espirituosa que estão a provar. Mas aquilo que também podem fazer é, obviamente, não precisam de beber isto puro. E é uma boa experiência, por exemplo, juntarem, por exemplo, esta aguardente, Vínica Velhíssima São Domingos. Eu talvez juntasse isto, por exemplo, num copo alto com água tónica, ou com água mesmo normal, com gelo. hum, Seria super interessante fazer essas misturas, porque isso é uma coisa que este caráter alcoólico tão forte da aguardente e das espirituosas em geral nos permite fazer e que muita gente não pensa e muita gente fica, tenho de beber isto a 20 graus, copo aquecido, copo balão, etc. Ahm, não, não necessariamente. Podes misturar, podes juntar com outras coisas. Podes, por exemplo, uma água com gás, eu diria que aqui atenua ainda mais o sabor do álcool, para quem isso mete alguma confusão, e possivelmente hum, torna mais fácil experimentar os outros sabores que aqui estão. Hum, e acho que está em um grande cocktail relativamente fácil de fazer, ou bastante fácil de fazer, um bom início para um momento de conversa, para um momento de intimidade, enfim, todas aquelas coisas que o vinho já vos trazia, que as espirituosas vos trazem ainda mais de certeza. E enfim, experimentem esta aguardente das Caves de São Domingos. Um, eu gosto imenso, exatamente por causa deste caráter baunilhado, este caráter de café. Tenho sempre uma garrafa disto cá em casa, razão pela qual, aliás, a estamos a beber agora neste programa em épocas tão estranhas e em que é tão difícil arranjarmos os vinhos que queremos, ou é mais difícil arranjarmos os vinhos que queremos e as bebidas que queremos. Um, mas experimentem, e se não for esta, experimentem outra. Se precisarem se quiserem dicas, sugestões, etc., podem, como é óbvio, contactem-me. Vai Afonso no Instagram, vai Afonso no Twitter. Perguntem-me, Afonso, olha, eu costumo gostar destes sabores nos vinhos, eu costumo gostar deste tipo de vinhos, que espirituosos é que tu recomendas para mim? Eu arranjo-te qualquer coisa. Havemos de conseguir chegar a uma espécie de consenso sobre tipos de sabores que tu poderás encontrar numa bebida destilada que já aprecies, que gostes, ou até mesmo formas de provar bebidas destiladas, etc. Manda-me uma mensagem e nós vemos isso. No entretanto, o sumo de uva vai fazer uma pausa. É com alguma tristeza que vos tenho de anunciar isto, mas também com alegria, porque, como é óbvio, vamos preparar mais uma leva de episódios, o que é sempre uma coisa muito, muito positiva para fazermos. E vamos continuar a criar mais conteúdo para vocês e vamos, em suma, preparar outros episódios muito interessantes e uma leva de episódios muito interessantes sobre coisas que eu já tinha prometido que íamos fazer aqui, que acabámos por não conseguir fazer. Vamos fazer os portos, vamos fazer vinhos da Madeira, vamos fazer outras coisas mais giras e mais interessantes, que não são necessariamente vinho, como viram agora por este pequeno olhar no mundo das bebidas espirituosas. Até lá, claro, como sempre, gostava imenso de ouvir as vossas sugestões, comentários, perguntas, etc., também pelas redes sociais, mas hum, até julho, pelo menos, não teremos novos episódios do Sumo de Uva. Sei que custa, mas no entretanto vamos partilhando, claro, aquilo que vamos bebendo, vamos provando coisas novas, vamos falando, hum, e vejo-vos então no verão, mas até lá, bons copos.